Olá, povo de Deus, povo abençoado, estamos aqui para mais um programa Podiscípulo. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva no meu canal, Fala Discípulo. Também compartilhe com um amigo que você vai ser abençoado. Para mim é um privilégio estar aqui para falar da palavra de Deus e a nossa intenção sempre é levar a palavra cada vez mais longe para que mais vidas sejam abençoadas. Amém? Então hoje está com nós aqui a pastora Ellen. Ela é empresária, ela é mãe de família, ela tem também o trabalho dela secular, tem envolvimento com a obra de Deus, e hoje nós vamos estar falando justamente sobre isso, como conciliar tudo isso e fazer tudo isso com excelência, em tempo, e também cumprir com aquele chamado que Deus nos separou, que Deus tem para a nossa vida. Então, Ellen, seja bem-vinda. Amém, a paz de Deus a todos que estão aqui. Cumprimenta esses irmãos queridos aí. Amém, que Deus abençoe a vida de cada um. E hoje eu creio que vai ser um tempo muito bem aproveitado, porque nós vamos estar falando sobre como conciliar a nossa vida secular com a nossa vida na igreja, com o nosso chamado, mas para que as pessoas saibam também um pouco mais sobre como a gente faz a obra de Deus, porque pode ser que muitas pessoas pensem que é fácil fazer a obra assim, porque tu te dedica só para a igreja, né? E não é a nossa realidade. A nossa realidade, a gente trabalha, corre muito fora, mas a gente corre também para atender as pessoas, corre para tentar resolver todas as questões que Deus coloca para nós. E graças a Deus isso... Eu sei porque a gente convive junto, graças a Deus. Para aqueles que não sabem, a Ellen é minha esposa. Foi esse presente que Deus me deu. Mas, por que eu sei? Que a gente faz tudo isso e nada sai pesado, nada fica... O fardo nunca pesa, a gente faz com alegria, faz com excelência, né? Porque a gente entendeu o chamado de Deus, né? E glória a Deus que ao passar dos tempos, a gente consiga, então, conciliar as coisas, né? E priorizar. A minha ideia, e eu creio que a tua também, é um dia viver, então, para a obra de Deus, né? Integral, se dedicar nisso, né? Mas, enquanto isso ainda não é possível, Ellen, o que fazer para a nossa vida, tocar a vida, né? Eu vejo que é muito uma questão da gente entender o chamado, aceitar o chamado, saber por que a gente está nessa terra. Sim. Porque se a gente não entendeu o que Jesus fez por nós, aí as coisas se tornam pesadas. Mas eu penso que a partir do momento que a gente é tão grato a Deus por aquilo que Ele fez por nós, por Ele ter morrido na cruz por nós, entender a nossa condição de pecador. Hoje, quando ainda ando gravando outro programa que estava de manhã, né? A gente estava gravando e falando sobre o chamado de Deus. Ali quando Jesus fala para Pedro, né? Eu vou fazer de ti pescador de homens. Quando eu escutei essa referência na minha vida, muitos anos atrás, eu entendi que Deus falou para mim isso. Eu te chamei, usei outras pessoas para chegar até ti, e agora eu vou usar a tua vida para alcançar outras vidas. Então, quando a gente entende isso e a gente é tão grato a Deus por tudo que Ele fez por nós, nada se torna pesado. É uma alegria. Assim, nós não temos ainda a oportunidade de viver só na obra, mas graças a Deus, Deus nos deu um trabalho, Deus nos deu meios e nos deu condições da gente conseguir conciliar. Exato. Tudo isso é uma alegria para a gente servir. Mas, Ellen, me diz uma coisa para aqueles que ainda não sabem e ainda não te conhecem, né? Conta um pouco do teu dia a dia. Conta, no exemplo, os dias, principalmente os dias que tu tem envolvimento com a igreja, também tem envolvimento em casa, porque temos uma família, né? E mais no teu trabalho. Como funciona esse teu dia a dia? Então, assim, para que as pessoas consigam entender e avaliar, assim, às vezes tem pessoas que têm um trabalho e tem que cumprir um compromisso e aquilo se torna pesado para elas. Eu, no meu caso, eu tenho que cumprir um horário, eu tenho que atender pessoas, mas eu também tenho, graças a Deus, já uma equipe que eu trabalhei ao longo desses anos
treinando pessoas para me ajudarem. Então, algumas coisas eu vou delegar. A gente tem que aprender a confiar nas pessoas e saber que as pessoas, elas estão disponíveis para nos ajudar. Então, aqui na clínica... sim, isso é que eu ia perguntar. Então, o que eu faço? Aqui na clínica, eu trabalho como veterinária, tenho uma função, então faço cirurgias, corro, atendimento, emergências. Às vezes alguma coisa sai do combinado, atrasa uns minutos, algumas coisas assim, e a gente tem que ter muito controle emocional para entender, não deixar que o descontentamento por alguma coisa não ter encaixado no horário trazer uma frustração. Sim. Entender que é Deus trabalhando em nós. Muitas vezes, quando um atraso ocorre, talvez foi falta de uma organização maior, um planejamento maior. Então precisamos rever, sentar, organizar, planejar. Então, tem horários que tem a gravação, tem horários que tem que atender as pessoas. Posso, às vezes, estar atendendo alguns clientes e chegar uma pessoa que precisa de uma conversa. É tudo uma questão de encaixar um horário, sentar, porque a palavra de Deus, ela diz, há tempo para todas as coisas. Então, se há tempo para todas as coisas, é uma questão da gente saber que agora podemos parar um pouquinho aqui e resolver isso aqui e ali, mas a gente tem que estar preparando, treinando pessoas para que a gente possa estar fazendo esse trabalho com mais tranquilidade. Todo o trabalho e desenvolver um trabalho com excelência, né? Fazer tudo. Às vezes troca horário meio-dia, às vezes almoça às 2, às vezes almoça às 4, às vezes deixa para jantar junto com o almoço. A gente tá matando um pouquinho do nosso eu, né? Porque Exato. Às vezes nem sempre tudo vai sair como eu quero, como eu gostaria que fosse. Algumas coisas podem sair do planejado, um horário atrasar, mas eu penso que tudo tem que sair com excelência. Se eu vou fazer um atendimento, o tempo que eu estou dispensando para aquela pessoa é um melhor tempo que eu tenho. Eu estou focando agora. Estamos fazendo esse trabalho para a obra de Deus, é para orientar pessoas, é para trazer um entendimento para as pessoas de que é possível nós trabalharmos, nós servirmos, nós ajudarmos pessoas. A gente pode às vezes estar no caminho para um trabalho e ali a gente vê uma pessoa que está precisando de uma ajuda. Quantas vezes a gente já fez isso? Já aconteceu, né? Paramos na rua, volta em casa, pega um cobertor, coloca para uma pessoa. Lembra aquela vez Sim. Tinha um senhor dormindo na frente do Inclusive, banco, nós voltamos em casa para pegar o edredom. Que a gente não sabe a hora que Deus vai nos chamar, vai precisar que a gente seja a boca dele ou que a gente seja o conforto para aquele... Tu lembra de uma cena que quando a gente estava passando na rua, indo para algum trabalho, tinha um casal brigando, né? Em agressão, a gente parou, aconselhou, levou até a casa. Colocou no carro, levamos em casa. E hoje... São temente a Deus, mudaram a realidade deles. A gente ser boca de Deus na terra, é a gente fazer aquilo para que a gente foi chamado. A gente estava numa tarefa, era algo importante, mas naquele momento tinha um casal ali na rua brigando, se agredindo, e a gente viu que precisava uma intervenção e Deus conduziu o nosso coração de parar e ajudar, né? Hoje a gente sabe que eles conheceram Jesus, aceitaram Jesus. São nossos amigos até. Tem uma oportunidade, né? Então, eu entendo que é isso. É a gente ser igreja. A gente ser, não a gente só ir da igreja. Fazer a diferença, né? O chamado de Deus, eu creio que é esse chamado. Falei hoje no programa também, pela manhã, que o chamado de Deus começou para a nossa vida muito antes de nós se converter, né? A gente se converteu já com 28 ou quase 30 anos e o nosso chamado já começou lá atrás, e depois que a gente conheceu a Jesus, que começou a caminhar, que a gente entendeu o porquê das coisas que aconteciam, né? Muitas situações difíceis a gente passa na nossa vida quando a gente não conhece Jesus e a gente chega na igreja e talvez com um pensamento errado, de que depois que entra na igreja os problemas desaparecem, mas não. As situações difíceis, elas poderão seguir acontecendo e vão acontecer por um tempo, porque tem muita vida, muitas decisões, muitas situações que foram vividas
e que ainda não tinha a sabedoria de Deus para decidir. Mas Deus, ele aproveita até as situações ruins da nossa vida para depois usar lá na frente como experiência. Como hoje, por exemplo, nós temos uma vida equilibrada, uma vida ajustada, mas a gente ter empatia pelo outro que ainda não tem essa vida ajustada, que ainda tá lá. Então, assim, a gente não lembrar de onde a gente saiu, a gente não lembrar do que a gente viveu, né? Como esse casal que tava brigando um dia, a gente brigou. Então, assim, a gente tem empatia por um casal que ainda tem dificuldade no relacionamento, assim, por pessoas que passam por adversidades, por tribulações. E não quer dizer, depois que eu estou com Jesus, que eu não vou ter momentos difíceis. Eu posso ter, mas com Jesus eles vão ser bem mais leves. E o que tu tens a dizer sobre esse chamado teu pastoral, o cuidado de vidas com a igreja, a tua casa, né, a tua família, né, que é a tua casa, e o teu trabalho, a tua vida profissional, tá? Tu precisa levar isso junto, né, no mesmo nível, feito tudo com excelência. Isso fica pesado para ti? É difícil de tu conciliar? Isso com certeza existem pessoas hoje que estão passando por esse problema. Eu não sei, na verdade, se isso é um problema, né? Eu creio que até nem é um problema. Estão passando por essa situação de ter que trabalhar, cuidar da família, filho, de cuidar do marido e ainda assim cuidar com excelência das coisas de Deus. Então, eu vejo na tua vida e eu acompanho que isso não é um fardo, isso não é pesado. Ao contrário, é o que mais te alegra. Hoje não é. Hoje. Mas já teve um tempo que foi. Já teve um tempo em que eu não consegui conciliar lá atrás, 2009, 2010, eu não consegui conciliar isso. Porque eu não tinha matado o meu eu completamente. Então tinha minhas vontades, tinha situações que eu queria conduzir de uma forma, mas sem a presença do Espírito Santo ali do lado. Então assim, quanto mais mergulhada eu estiver na presença de Deus, dentro da palavra, eu vou conseguir me desdobrar em várias coisas. Porque se eu não estiver mergulhada na presença de Deus, mas eu só estiver tentando cumprir um compromisso, por exemplo, eu tenho um compromisso na igreja, eu tenho que cumprir uma escala. Porém, eu estou sobrecarregada com as minhas coisas. Se eu não estiver cheia da presença de Deus, eu posso considerar que aquilo ali é um fardo. Eu tenho que cumprir tal compromisso. Não. O compromisso na igreja, ele tem que ser assim, hoje eu tenho que ir, eu tenho que cumprir, eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar feliz. Né? Não pode ser mecânico. Não. Porque eu tenho que saber que uma portaria que eu tenho que estar na recepção é uma oportunidade de eu abraçar uma pessoa que está querendo conhecer Jesus pela primeira vez. Então assim, tem que ser o melhor abraço, tem que ser o melhor boa noite, tem que ser com a presença de Deus e tem que estar cheio de Espírito. Eu não posso servir só cumprindo um protocolo, porque aí eu não estou cumprindo o propósito, porque Deus justamente nos coloca para trabalhar na obra, que é para nos encher. E assim é na empresa e assim é na família, né? Para alcançar as pessoas. Com essa mesma excelência. Não por que lá atrás, num determinado momento, eu achei que eu não conseguia cuidar de pessoas e trabalhar ao mesmo tempo? Porque a minha vida não estava organizada. Eu não estava totalmente imersa na presença de Deus. Eu tinha uma vida secular, trabalhava e chegava num determinado horário, eu queria só cumprir um compromisso. Aquilo ali não era, eu não tinha entendido o chamado de Deus para minha vida. Hoje, quando eu entendo o chamado de Deus, 13 anos depois de 2010, né? Hoje, quando eu entendo o chamado de Deus, eu entendo o privilégio que é servir a Deus. A honra que é servir a Deus. A honra que é fazer. Porque Deus escolheu, separou, te colocou num lugar para te cumprir algo para Ele. Isso é precioso. É para Deus que nós estamos fazendo. Então tem que ser com alegria, tem que ser assim, com o meu melhor. Tudo que eu for fazer, se eu colocar o melhor de mim, vai dar certo. Então, Ellen, uma chave para homem ou para mulher, né? Tu está falando como mulher, lógico, mas também tem homens nessa mesma situação.
E às vezes até em maior número, né? Porque Deus colocou o homem como provedor. O homem tem, como cabeça, ele tem, não digo obrigação, mas ele tem esse dever, né? Compromisso. Esse compromisso. E às vezes ele também tem essa dificuldade. Então, qual é a chave que tu vai liberar para o homem ou para a mulher, para eles ter excelência em tudo que fizer, tanto na sua família, no cuidado da sua família, sua esposa, seu esposo ou filhos, na sua empresa, ou como dono, ou como auxiliar, empregado, enfim, e na igreja também, como obreiro, pastor, enfim. Qual é a chave que tu libera para ter excelência em tudo isso que Deus colocou, nesse chamado que Deus colocou para a vida? Porque eu creio que isso é um chamado, eu creio que é um dom de Deus, um dom divino, né? Eu penso que a gente saber que Deus, ele é onipresente. Ele está em todo o tempo. Boa. Ele está em todo o tempo. Ele está aqui com a gente agora, vendo se a gente está dando o nosso melhor. Quando eu sair dessa porta e for atender uma pessoa lá, ele vai estar comigo, ele vai estar vendo. Ele vai estar vendo se eu vou estar lá na frente reclamando do que eu estava fazendo aqui. Ele vai estar vendo se a hora que eu for fazer uma coisa lá na minha casa pra ti ou pro Léo, se eu vou estar fazendo de má vontade, ele vai dizer, mas não foi essa família que tu pediu? Tu não tem uma família abençoada, tu não tem uma casa, tu não tem um lar, então Exato. tu tá reclamando de cuidar. Então, assim, às vezes as pessoas pedem as coisas e elas não se dão conta que elas já têm. E se tu não cuidar aquilo que tu tem, pode ficar pior, tu pode perder. Então, assim, eu sempre me perguntei assim, ó, Deus, por que eu? Quando eu tinha o problema de ansiedade, pânico e quando às vezes isso quer surgir de novo, Senhor, por que eu? Porque Deus, de alguma forma, Ele me escolheu para que quando eu rompesse, isso eu contasse para as outras pessoas, é possível, tu consegue. Consegue vencer. Né? E eu penso assim, sempre, tudo que eu for fazer, Deus está aqui me olhando, Ele está me olhando. E Ele que capacita. Ele que vai me dar força. Se Ele está no negócio, só tem a prosperar. Aí tu falando, me veio o Espírito Santo me revelou uma chave, até de um vídeo que eu já fiz lá no Insta, que a fila que está na tua frente é maior. Não, para aí, deixa eu pensar. A fila que está atrás é maior do que a que está na frente. Isso prova o quê? Que tem pessoas que estão atrás de ti que queriam estar no teu lugar. Uhum. E Deus te colocou lá. Então veio isso na minha cabeça. E realmente, quando tu falou em privilégio, porque é um privilégio, é uma honra servir a Deus com excelência, é uma honra, é um privilégio ter uma família abençoada. Imagina, é uma honra tu ter o teu trabalho. Isso aí é coisas que tu tem que agradecer dia e noite para Deus, porque realmente nem todos conseguem ter isso aí, entendeu? Sabe que eu lembrei agora uma vez, lá nesse ano de 2010, quando eu estava sobrecarregada, eu tinha uma... 2010 foi logo 2009, né? Não, 2009 já fazia bastante tempo, eu já cuidava de algumas vidas. Mas eu estava sobrecarregada e eu achei que eu não tinha a capacidade de conduzir aquelas pessoas. Então eu falei para a pessoa que cuidava que eu não tinha mais condições de cuidar e que eu queria abrir mão, eu queria largar aquilo ali. E ela disse o seguinte: tu que sabe, a decisão é tua, porém tu tá abrindo mão de algo que Deus te deu. Eu disse, mas eu não quero, eu não tô me sentindo bem para cuidar. Sabe ela, né? E ela disse assim, tu que sabe, porque Deus vai continuar cuidando dessas pessoas do mesmo jeito, Ele só vai dar esse privilégio para outra pessoa. E na hora, aquilo ali eu me senti assim, como pressionada a ter que cuidar de algo. Mas só anos depois eu entendi que era um privilégio que Deus estava me dando, porém eu não estava preparada emocionalmente. Talvez a pessoa que ela se sinta sobrecarregada assim, ela ainda não está preparada emocionalmente, entendeu? Ela ainda não foi tratada no seu emocional, talvez precisasse ter mais cura. Tanto Sim, que eu recebi cura anos depois e mergulhei mais na presença de Deus. Quando a gente mergulha na presença de Deus, quando a gente louva mais a Deus, quando a gente lê a palavra, a gente está cheio de Deus. Aí nada se torna pesado, nada se torna difícil. Exato. E tu ainda teve um privilégio, uma vantagem que tu teve
tem um marido abençoado que não entendeu o problema, né? Graças a Deus, né? Fica testemunho para outra hora. Mas graças a Deus por isso. Mas quando Deus entra na nossa vida, quando Deus entrou na nossa vida, aí sim a gente conseguiu viver o melhor, né? E quando a gente começou a obedecer os princípios. Exatamente. Porque assim, é importante a gente falar isso, porque em 2004, ou 2003, 2004, nesse período houve uma conversão, mas até 2010, 2012 houve um processo muito mais difícil de entrega. Estamos até hoje, né? Mas nesse período ainda não havia uma obediência completa. Muitas áreas da vida, hoje há uma obediência em todas as áreas, mas naquela época não agia. Isso é importante falar, porque assim, ó, a gente tem que saber o período que a gente tá e entender que às vezes a gente vê algumas pessoas rompendo e não entende o processo que tá. Lá em 2010 eu não estava no ponto ainda de cuidar, entendeu? Eu estava ainda precisando de muita cura na alma. Exato. E já estava em frente, né? Hoje estamos em 2023. Né? Então, assim, houve muita cura nesses últimos 7 anos, eu penso que houve muita cura. E ainda assim aprendendo e ainda assim o processo de Deus acontecendo na nossa vida todos os dias. É né? um processo, as pessoas precisam entender que é um processo de tratamento, de cura da alma. Tem muitos comportamentos que são consequências de pensamentos, de crenças limitantes que foram colocadas lá na infância para nós. Então, assim, há muitas barreiras, há muitos bloqueios, há muita coisa. Muita coisa. Que vai e uma coisa muito importante, agora eu falo para você que ainda não tem uma caminhada com Jesus, ainda não conhece esse caminho que vai te levar para uma verdade. Não existe uma vida plena longe de Deus. Eu posso te afirmar isso porque eu vivi 28 ou quase 30 anos sem conhecer Jesus, achando que eu sabia de todas as coisas. E a minha vida, só quem me conhece para dizer. Logo depois que me entreguei totalmente, que começou esse processo que a Eli falou, Deus começou já a trabalhar na minha vida. Até hoje estou numa caminhada, até hoje estou aprendendo, mas Deus me restaurou. Então, para ti que não conhece ainda, o que eu peço para ti, o que Deus na verdade está pedindo para ti nessa hora, é a tua vida, o teu coração. Te entrega totalmente a Ele, faça a prova dele, e eu tenho certeza da grande obra que Ele vai fazer na tua vida. Longe de Deus não existe vida. E você que tem essa caminhada, que está caminhando ainda com Jesus, que começou esse processo, ou de 1 ano, 2 ou 10 anos, que nem a gente levou para ser totalmente restaurada, todas as áreas, é possível sim. Não desista e não pare no meio do caminho, porque não foram poucas as vezes que eu mesmo quis lá parar, porque eu não via nenhum fundamento, eu não via nenhum avanço. Bem pelo contrário, vinham as coisas para a nossa vida e eu ainda, se eu estou servindo a Deus, se eu tenho uma caminhada com Deus, por que as coisas não romperam ainda? E Deus levou o período que Ele achou que deveria descer. Deus começou a trabalhar na nossa vida no momento que Ele achou que deveria, e Ele continuava sendo Deus, continuava abençoando. Isso veio romper não faz muitos anos, mas glória a Deus, eu sei de onde eu saí, eu sei de onde estou e sei para onde Deus vai me levar. Por isso eu vou te dizer, estou vivendo o melhor de Deus para a minha vida sim. Nesse momento é um dos momentos que eu estou mais perto de Deus. E se isso eu não tivesse me dado conta, não teria acontecido. Então Deus faz a obra dele, mas tu tem que te posicionar. Ellen, que mais que tu tenha a contribuir, porque a tua vida também ela foi uma vida regrada, vamos dizer assim. Aparentemente a gente vivíamos, então, uma vida boa, não tinha assim grandes problemas, mas sempre faltava algo, né? Sempre parecia que não era completo aquilo ali, né? E só isso foi possível a partir quando conhecemos a Jesus, né? Começamos a caminhar com Ele, né? E eu vejo que à medida que quanto mais a gente obedece a palavra de Deus, é que mais a gente vai ter os resultados. Isso aí. Então, assim, muitas vezes a pessoa pode estar indo na igreja, mas ela não está sendo obediente em todas as áreas. E a obediência, ela é a chave que vai destravar muitas portas aí. Se não houver obediência, não adianta ser religioso.
a fé sem obras é morta. Então a gente começa assim, é um conjunto de atitudes, é um lifestyle, é um estilo de vida, né? Viver para servir a Deus, viver para ser obediente à palavra de Deus, viver para pregar o evangelho, porque a gente crê que é o evangelho que salva, que é a oportunidade da pessoa sair da dor, da tristeza, da miséria, é a palavra de Deus. E a gente crê, a gente é prova viva que é isso. Então, e a gente quer ajudar mais pessoas nesse processo. Amém. Porque creio que muita coisa que a gente passou, a gente contando a nossa história, muitas pessoas não vão passar, né? Não foi pouca coisa, né? É mais para provar o poder de Deus, né? E a fidelidade de Deus, né? É aquela palavra que diz: "Vem a mim como estás". Libera essa palavra para quem está nos escutando e vamos estar logo depois, então, encerrando, agradecendo a todos que estão com nós e encerrando o nosso programa. E também convidando a todos, todas as quartas-feiras, às 20 horas, aí na sua casa, podcast Poddiscípulo. Foi um programa dado por Deus para edificar a tua vida. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz: "Vinde a mim como estás". Não espera que tu esteja pronto para estar dentro da casa de Deus. A palavra de Deus também diz que eu vim para os doentes, não para os sãos. Então, assim, graças a Deus que Jesus olhou para mim quando eu ainda nem olhava para Ele, mas Ele já se preocupava comigo e Ele me livrou de muitas coisas. Ele me livrou de escolhas erradas, Ele me livrou de decisões mal tomadas e Ele me trouxe para Sua maravilhosa luz, me tirou da escuridão. Então, eu tenho certeza que Deus, Ele quer te alcançar, Ele quer te tocar. Essa ferramenta da internet, essa ferramenta de lives e que a gente está usando dela é para chegar até o teu coração e entregar esse recado de Deus para ti. Vem como tu estás. Não espera tu estar perfeito, porque a gente nunca vai estar perfeito. Nunca vai estar perfeito. A gente está numa caminhada buscando. Exatamente. A perfeição está em Deus e Jesus foi o único perfeito, né? Amém. Mas eu quero te agradecer. Amém. Sei dos teus compromissos também, né? E de estar com esse tempo aqui com nós. Então você viu como é possível, sim, tu ter a tua vida secular, tu dar o melhor para tua família e ainda assim servir a Deus com excelência. Esse é o chamado de Deus para tua vida. Mas agora, antes de terminar esse programa, eu quero orar para tua vida. Aí onde você está, se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, que eu vou orar e Deus vai operar em teu favor. Deus vai entrar na tua casa, na tua família, Ele vai entrar na tua empresa, nos teus negócios e vai fazer a diferença. Porque Deus é um Deus que abençoa. Deus é um Deus que não te causa trauma, um Deus que não te causa peso. Ao contrário, como disse a palavra, se tu tá com o teu fardo pesado, troca com dele, que é leve. Tudo que tu for fazer, toda a tua vida entrega para Deus. É leve, é suave, Ele só nos abençoa, não nos causa dano e nenhuma dor. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus, feche os seus olhos que eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus, eu coloco os meus irmãos diante de Ti. Peço, Senhor, que Tu venha operar na vida de cada um deles, Pai. Nesse momento eu Te agradeço, Senhor, porque podemos nos revelar a Ti, Pai. Podemos, Senhor, entregar todas as nossas petições a Ti, Pai. E agora, Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, eu determino a vitória sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão nesse momento escutando essa palavra. Que Tu venha fazer morada, Senhor. Que Tu venha acampar anjos Teus em cada cômodo daquela casa, em cada empresa, no meio dessa família, Pai. Nós damos total liberdade para Ti agir, Espírito Santo de Deus. Nos entregamos a Ti, Pai. E agora, Senhor, Tu é o Senhor da nossa vida. Tu, Senhor, escreve o nosso nome no livro da vida e venha nos conduzir por lugares seguros, Pai. Nós queremos Te servir com excelência, mas pedimos que sem o Teu Espírito, sem o Teu agir, não somos nada, não somos ninguém, não somos capazes, Pai, de fazer as coisas se Tu não estiver junto de nós. Então, eu Te agradeço em nome de Jesus. Ser com nós todos os dias da nossa vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus e seja abençoado. Deus te abençoe. Fique na paz.